Olá, irmãos e irmãs, bom dia, bem-vindos ao nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus. Hoje, quinta-feira da 9ª semana do Tempo Comum, dia 4 de junho. E a igreja coloca-nos ainda, estamos, como eu dizia ontem, estamos percorrendo na primeira leitura a segunda carta de São Paulo a Timóteo, este discípulo de Paulo. E hoje nós pegamos o capítulo 2 da segunda carta de Paulo a Timóteo, dos versículos 8 ao 15. Já o início da leitura é muito interessante. Diz Paulo a este discípulo, este apóstolo, este bispo: lembra-te de Jesus Cristo, da descendência de Davi. Nós temos que sempre lembrar de Cristo quando nos assalta a tristeza, a dúvida, não sei, que parece que a vida é pesada, que tudo está difícil, que tem aquele problema com o filho, com, não sei, na nossa vida, tantas coisas. Lembrarmos de Cristo. Mas claro, se a gente só lembra de Cristo a paixão, o sofrimento, a dor, parece até que nos deixa mais para baixo. Não, é lembrar de que esta morte de Cristo não é o fim. Ele entrou na morte para destruir a morte e dar-nos a vida. Então lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. Ele agora está vivo e nos dá o Espírito dele, o Espírito do ressuscitado, para que a nossa vida tenha sentido. Lembrar de Cristo é lembrar de como Deus me ama, de como Ele se interessa por mim, se preocupa comigo. Quer que eu tenha vida, quer que a minha vida tenha uma felicidade, seja algo fantástico. E eu espero que de verdade encontremos esta vida e a felicidade em Cristo, a memória de Cristo. Lembrar o amor de Deus por mim. Lembrar que Ele se preocupa das suas graças, os sacramentos, a palavra. Lembrar de Cristo. Porque, claro, parece que tem até uma frase, esses ditados populares, né? Como é que era que dizia? Se você tem um grande problema, diga a ele que você tem um grande Deus, né? Algo assim, não lembro agora exatamente a frase, mas como dizendo, não, parece que Deus, o nosso Deus, tem um limite diante das nossas dificuldades e problemas? Não. Ele é um grande Deus, pode nos ajudar. Se Ele permite cruzes, dificuldades, sofrimentos, algumas situações difíceis na nossa vida, mas é para a gente aprender a se apoiar nele, ver a força de Deus em nós, então não nos deixarmos abater. Esta carta de Paulo a Timóteo é um constante lembrar de que temos que viver no ânimo, na força, na esperança, apoiados em Cristo, não deixar-nos abater pela tristeza, pela angústia, pela desesperança, mas recuperarmos o ânimo. E diz ele, por causa de Cristo, ressuscitado dentre os mortos, estou sofrendo até as algemas, como se fosse um malfeitor, sofro isto pelos eleitos. Por isso a mim, como padre, me dá ânimo, isto que fala Paulo. Aquilo que eu possa sofrer um pouquinho, dificuldades, a paróquia, dificuldade com dinheiro, as pastorais, eu não sei o quê, tudo que tenha na minha vida, no meu ministério. Mas é um convite de Cristo para eu participar com Ele um pouquinho desses pequenos incômodos e sofrimentos pelo bem daqueles que Ele escolheu, daqueles que Ele elegeu, daqueles que Ele salvou. E nós também, se tu sofre um pouquinho pelo bem do teu filho, que é um eleito de Deus, pelo teu marido, pela tua mulher, por aquele colega no trabalho, Deus quer que todos os homens se salvem. Deus quer que todos cheguem ao conhecimento de Deus. E se a gente participa um pouquinho dentro do que é a nossa vida, mas com esperança, com alegria, como diz ele ainda nessa carta, se morremos com Cristo, cremos, acreditamos, temos fé que com Ele também viveremos, ressuscitaremos. Espero que seja isto que nos anime hoje e que nos conforte o coração. E por isso,
temos que ser fiéis. Se nós negamos a Cristo, Ele também nos negará. Porém, se somos infiéis com Ele, Ele nunca pode ser infiel. Deus não é este que nos abandona. Nós sim, às vezes, quando deixamos que a tristeza nos invada, a desesperança, aí é complicado. Espero que, de verdade, essa carta hoje de Paulo anime a todos nós. Por isso, o Salmo de hoje é o Salmo 24, muito belo. Mostrar-me, Senhor, os vossos caminhos. Claro que o caminho que Deus me mostra parece às vezes difícil, complicado, a porta estreita, um caminho de renúncia, de combate, mas fazendo-me conhecer a vossa estrada, vossa verdade me oriente e me conduza. Não posso cair num caminho da mentira, de que no prazer, no sucesso, na fama, é que eu vou me realizar, vou ser alegre, vou ser feliz, minha vida terá sentido, não. É lá que eu vou encontrar a salvação, porque o Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça. E por isso eu tenho que caminhar em Deus, na vontade de Deus, no caminho de Deus, segundo a palavra de Deus, segundo aquilo que temos aprendido de Deus. Ânimo, e verá que o Senhor nos ajuda. E aos pobres Ele ensina o seu caminho. Verdade e amor são os caminhos do Senhor para quem guarda a sua aliança e seus preceitos. Espero que guardemos a palavra de Deus fundo no nosso coração. Ele nos encaminha, Ele nos leva na nossa vida com ânimo, com força. Por isso o Evangelho de hoje, que é o Evangelho de São Marcos, capítulo 12, dos versículos 28b ao 34, é um fariseu que pergunta a Jesus, porque os fariseus, os judeus, eles seguem estritamente a lei. Para os judeus, se ele pega todo o Antigo Testamento, são mais de 600 prescrições e mandamentos legais, rituais. É muito cansativo. Para ser um bom judeu, tenho que viver fiel à lei, mas a lei se transformou numa coisa jurídica, pesada. E não pode esquecer de lavar as mãos, não pode esquecer disso, não pode esquecer daquilo. Detalhes rituais muito pesados. E aí este mestre da lei, como querendo de Jesus, olha que você já é um mestre, me dá um resumo. É como um aluno na escola, em que o professor coloca muita matéria para ele estudar. Mas claro, se ele conseguisse um resumo para guardar, para depois na prova, chegar a um resumo, pegar o que é fundamental, não pegar tanta coisa para poder fazer bem a prova, eis o que esse fariseu pergunta a Jesus. Senhor, olha, qual é o maior mandamento da lei? Porque é complicado ser judeu e viver fiel aos mandamentos. Não tem um resuminho? O que é mais importante? O que é fundamental? Qual é o primeiro mandamento? E Jesus repete a ele aquilo que o judeu já sabe de cor e salteado. Todo dia, 3 vezes ao dia, um judeu recita a oração que eles chamam do Shema. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E é isso que diz Jesus a este fariseu. O primeiro mandamento é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um, não existe outro Deus. E temos que escutar, cuidado com as vozes que nos seduzem, Deus dinheiro, Deus trabalho, Deus afeto, Deus olha, Deus é um. E por isso, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu entendimento e todas as tuas forças. E o segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor. Este é o mandamento que faz de verdade a gente cumprir toda a lei. Dirá São Paulo no capítulo 10 da Carta aos Romanos. Aquele que ama cumpriu toda a lei. Porque aquele que ama, que vive o amor de Deus nele, é incapaz de fazer o mal ao outro, é incapaz de mentir, fofocar, falar mal do outro, ter juízos, ter ódio. Aquele que ama, aquele que perdoa, este tem a vida. Este cumpriu toda a lei. Este tem a vida plena nele. E é verdade, este fariseu reconhece que é assim mesmo. Oxalá hoje o Senhor nos ajude a amar. Porque o Senhor, como dirá São Paulo, o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Na mesma carta aos Romanos, ele coloca isto. Se temos recebido este amor de Deus dentro de nós, e é este amor de Deus que nos anima, vivemos em Deus, vivemos segundo a sua palavra,
percorremos o seu caminho, porque Torá, lei para o judeu, que acabaram interpretando de uma maneira estritamente jurídica, legal, não é apenas lei. Torá é os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Significa um caminho. Aquele que vive fiel ao amor de Deus, fiel ao mandamento, o mandamento fundamental de Deus, é o amor, está no caminho de Deus. Eu espero que o Senhor nos mantenha sempre fiéis ao mandamento dele do amor, para que tenhamos vida e a nossa vida seja cheia de esperança e de sentido. Coragem. Oremos. Bendito és tu, Pai Santo, pela tua bondade e pelo teu amor para conosco, por ter derramado em nossos corações o teu Espírito, o teu amor, para que de verdade possamos viver segundo o teu mandato, segundo o teu Evangelho. Ajuda-nos a nunca duvidar do teu amor para conosco, para viver a vida com sentido, esperança, amando, perdoando, servindo aos demais. E te pedimos por teu Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, para este nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus.